Seguinte, né, cara? A CBF anunciando aí que o Ramon Menezes vai ser o treinador interino da seleção brasileira. O técnico foi campeão sub-20 aí do Sul-Americano, no amistoso contra Marrocos. Primeiro, dizer que é um bom adversário para o Brasil, um adversário que foi mais longe na Copa do Mundo do que a seleção brasileira. Então a gente fala às vezes de confrontos de nível mais baixo. Isso vai ser um bom confronto para o Brasil. Acho que o Brasil tem que vencer, inclusive, tem a obrigação da vitória nesse confronto contra a seleção marroquina. Mas só o que é o Ramon Menezes aqui, né? Ramonismo. Cara, eu vi algumas pessoas chegando a levantar a hipótese, falar assim, será que o Ramon pode ser o nosso Lionel Scaloni? Gente, eu não levaria por esse lado de jeito nenhum. Primeiro porque, assim, no frigir dos ovos, nenhum dos dois tinha bagagem para assumir as seleções, né? Nem o Ramon tem bagagem para assumir a seleção principal, nem o Scaloni tinha bagagem para assumir a seleção da Argentina. Mas eu não faria esse movimento de jeito nenhum. Acho que o Ramon já mostrou que é um técnico promissor até certo ponto. Só que é bem diferente você treinar a seleção sub-20 do que a seleção principal. E o Brasil está no momento de especular alguns dos maiores técnicos do mundo e vai terminar com o Ramon. A pressão é muito grande. O Ramon não é nem o melhor técnico brasileiro. A AFA também acabou tendo que ficar com o Scaloni. Não é que a AFA escolheu o Lionel Scaloni e que falou, pô, esse aqui vai ser o cara a comandar a nossa seleção. Não, ele era assistente do Sampaoli, ficou, o grupo abraçou, os jogadores acabaram mantendo o Scaloni no cargo, ele foi ficando, a AFA sem dinheiro para contratar alguém tarimbado, os melhores técnicos argentinos não têm nenhum interesse, pelo menos por enquanto, ou não tinha interesse em treinar a seleção, e ele foi se mantendo no cargo, tirou a Argentina da fila ganhando a Copa América aqui no Brasil, e eu acho que fez um belíssimo trabalho que culminou com o título mundial, né? Com ajustes em praticamente todos os jogos da Copa do Mundo. Mas não é por isso que o Brasil deveria seguir com o Ramon. E eu acho que a seleção, a CBF especificamente, está corretíssima em não se apressar para escolher um novo técnico. Não tem que ter pressa. Dane-se o amistoso contra Marrocos. Esse amistoso ele não quer dizer absolutamente nada para o futebol brasileiro. Que você possa escolher com calma e o melhor. E se o melhor hoje está na Europa, e o melhor falou assim, olha, espera até o meio do ano, porque no meio do ano a gente toma uma decisão juntos, que assim seja. Eu não acho que a seleção brasileira deveria se apressar para escolher um treinador e que não seja o treinador ideal. Porque tem um cara que na visão de muitos é o ideal. E se esse cara, na teoria, está disposto a assumir a seleção brasileira, eu acho que deveria esperar para realmente poder fazer o contato com calma. Então, em relação ao Ramon Menezes, acho que como interino, tá tudo certo. Não vai fazer diferença nenhuma. Um amistoso contra Marrocos é legal, também não muda nada na trajetória, na história da seleção brasileira. E que tá tudo certo. E se o melhor, na visão de muitos, é o Carlo Ancelotti, que se espere por ele. Que se espere pelo Carlo Ancelotti. A gente vem acompanhando aí, por informações de companheiros da imprensa, que hoje tem uma batalha nos bastidores, vamos dizer assim, um lobby daqueles que têm mais ligação com o Real, ligação com o Ancelotti, por terem jogado com ele no Milan, no caso do Kaká, para o Kaká ser o cara, um diretor de seleções, e o Ancelotti ser o técnico da seleção brasileira, e uma outra corrente que parece ser puxada por Juan, por Sávio e por Júlio César, fazendo lobby pelo nome do Jorge Jesus. Cara, pra mim é o seguinte, entre esses dois eu não tenho dúvidas que o Ancelotti é mais treinador e que ele se daria super bem na seleção. O Ancelotti é um cara pragmático. O que eu vejo dos trabalhos do Ancelotti? Não inventa muita coisa. Ele chega e bota o time para jogar de maneira segura, sem ser um cara invencionista, se assim eu posso colocar, que queira
mudar a roda. Ele vai lá e faz o básico, faz o time dele jogar de maneira, primeiramente, mais protegida, mas com os jogadores que ele sempre teve em mãos, pegando aí todos os times que ele treinou, na Itália, no Milan, no Chelsea, Paris, Bayern, Real Madrid, onde ele ganhou títulos nas 5 principais ligas europeias, ele sempre conseguiu fazer com que os melhores jogadores ficassem à vontade. Ele sabe lidar muito bem com estrelas. Então, se ele... Tudo bem, tem um contrato até o final de 2020, até a final da temporada 23-24, até o meio do ano de 2024. Mas eu acho que até no meio de 24 não dá para esperar o Ancelotti. Aí eu acho que já fica muito em cima para a Copa do Mundo, ainda mais um técnico estrangeiro. O ideal seria que ele viesse no meio desse ano. Vindo em junho, julho, enfim, para essa... a partir do fim dessa temporada, enquanto tem gol do Borussia, golaço inclusive, eu acho que seria uma bela contratação. Um belo nome. Eu já vou retomar um assunto aqui. Só registrar aqui que o golaço do Borussia Dortmund, 1-0 para cima do Chelsea. Contra-ataque de um escanteio que foi perigoso pro Chelsea, hein? Irmão. Há de se respeitar o Rei AB, FAUB. Rei AB, FAUB. Rei AB, FAUB. Cara, o moleque pegou a bola na intermediária de defesa, deixou o Enzo pra trás. Era o Enzo, né? Foi no mano a mano com o Enzo, né? Botou na frente. Enzo vendidaço. Kepa vendidaço. Golaço, hein? ADM, né? Tá bom. Atropelou todo mundo. Então, assim, só para retomar aqui a linha de raciocínio em cima do Carlo Ancelotti. Pô, técnico experiente, que sabe lidar com estrelas, que sabe gerar conforto para os seus jogadores. Foi assim o tempo inteiro no Real Madrid. Cheio de estrelas, ele conseguiu deixar todo mundo confortável. Agora, que talvez o time não tenha tantas estrelas assim, ele soube desenvolver jovens jogadores, como o Vinícius vem ajudando a desenvolver também o Rodrigo, o Valverde, tantos outros, o Militão. Então já tem uma boa identificação com os jogadores do futebol brasileiro, jogadores que ele vai treinar na seleção, e conhece muito de bola, filho. E é uma experiência nova para ele. Eu acho que seria um baita de um desafio. Eu imagino que ele se sentiria super desafiado em treinar uma seleção como a brasileira num projeto de Copa do Mundo. Ele fala um espanhol ali ok. Não seria, eu acho que um grande problema a questão da língua. Ele tem condições de fazer uma adaptaçãozinha do espanhol dele para o português. Então, se eu tivesse que escolher hoje entre os estrangeiros possíveis, porque não dá pra gente falar de Guardiola e Klopp aqui, esses caras não vão deixar City e Liverpool, respectivamente, para treinar a seleção brasileira. Seria uma opção melhor, né? Qualquer um desses dois. Eu acho os dois mais treinadores do que o Ancelotti. Porém, pro momento do Brasil, você conseguir uma resposta como essa, com o Ancelotti, um cara tão vencedor, o técnico mais vencedor de todos é o Ancelotti, o cara que mais venceu a Liga dos Campeões, venceu as 5 ligas, o único que venceu as 5 principais ligas europeias. Então não tem ninguém que tenha tanto conhecimento, vamos dizer assim, dos enfrentamentos nas mais diversas ligas como ele, e que, porra, seja tão talhado também para a parte mata-mata, porque se você olhar, ele não é um cara de tantos títulos assim de pontos corridos. Ele ganhou todas essas ligas que eu citei. Mas eu acho que ele ainda mais, ele tem a característica muito forte do mata-mata. E Copa do Mundo é isso, irmão. Copa do Mundo é jogo decisivo, é mata-mata. Então, de todas essas alternativas, o Ancelotti para mim é anos-luz melhor do que o Jorge Jesus. Para mim não há qualquer nível de comparação entre ambos. Tá? Então, para mim quem tá fazendo lobby pro Jorge Jesus, acho loucura. Que possa ser o Ancelotti e, se for essa escolha, que a CBF, a seleção, tenha essa maturidade de esperá-lo até o meio do ano. Se ele não vier no meio do ano, só vier no ano que vem, aí não dá. Aí você escolhe outro e vai com o que tem. Sendo a possibilidade mais real
ele assumir a partir de julho, agosto, sei lá, eu esperaria e faria um contrato aí até a final da Copa de 2026 para ele treinar a seleção brasileira. E se não der certo também, vamos embora partir para o próximo depois. Agora, não dá para criticar quem busca Carlo Ancelotti. Pode dar certo ou pode dar errado. Isso aí o campo vai dizer depois. Mas a intenção, a tentativa e uma eventual contratação do Carlo Ancelotti seria um tiro certo. Se vai funcionar e vai ser campeão do mundo, porra, ninguém tem bola de cristal. E eu gosto de analisar a decisão no momento que ela é tomada e de acordo com os elementos que cada pessoa tem para tomar a decisão. Então, um dirigente da CBF hoje, com todas as informações que ele tem, uma escolha pelo Carlo Ancelotti seria uma belíssima escolha, uma unanimidade, eu diria, em relação ao nome no futebol brasileiro. E, porra, eu colocaria ainda mais experiência a serviço da seleção do que qualquer outro técnico brasileiro pode colocar. Ninguém pode entregar tanta expertise do futebol que é jogado hoje para o Brasil quanto o Carlo Ancelotti, em relação aos técnicos brasileiros. Em relação aos técnicos estrangeiros, eu repito aqui, eu preferiria o Guardiola ou o Klopp, mas sei que é impossível. Tomara. Diante do que está sendo noticiado hoje, tomara que a escolha seja pelo Ancelotti e que ele aceite o convite para treinar a seleção brasileira.